meu pessoal! Estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast A Menina do Pé Frio Convida. Mas quem é a Menina do Pé Frio, gente? É a personagem do livro Menina do Pé Frio, Uma Criança de Outro Tempo, o meu segundo livro. E quem é tu? Seu segundo livro, e quem é tu, mulher? Eu sou Ana Flávia Garcia, sou artista da cena e da palavra há 30 anos, palhaça geleia, bufona tireia. Eu sou também Ana Tirana, escritora de literatura expandida nas redes. Publiquei meu primeiro livro sob esse codinome, Ana Tirana, e sou uma criadora que transita entre o teatro, literatura, performance, arte e educação. Minha caminhada passa pelas veredas vivas da cultura do Distrito Federal, onde sigo pesquisando corpo, política e filosofia em movimento. Em 2025, com muito orgulho, lançamos pelo Selo Cão o livro Menina do Pé Frio, Uma Criança de Outro Tempo, graças também ao Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, que patrocinou esse projeto, um projeto amplo que comporta o livro físico, a publicação do livro físico, o audiolivro, várias medidas de acessibilidade e esse encontro, esse podcast com crianças e jovens leitores, o que é uma grande alegria e uma grande oportunidade para uma autora poder ter uma interlocução com seus leitores, né? Isso é muito raro e muito, muito poderoso, né? Se você quiser mergulhar ainda mais neste universo da Menina do Pé Frio, o livro está à venda no nosso Instagram, @selocão. Segue lá, acompanha e chega junto nas novidades que estamos preparando. O audiolivro completo, narrado por mim, está disponível no YouTube com audiodescrição das imagens, das ilustrações, né, para que essa história alcance todo tipo de escuta. E agora, para a gente começar esse nosso segundo episódio, eu te convido a ouvir um fragmentinho desse audiolivro, uma fresta aberta pela própria Menina do Pé Frio. Vamos ouvir. Vó, eu tive uma ideia. Eu queria fazer uma surpresa para a mamãe e para o papai. Eu achei uma receita na enciclopédia. Receita de torta de batata para fazer dentro do forno. E eu acho que se você me ajudar, eu posso conseguir. Me ajuda, vó? E começaram, a vovó e ela, a ler a receita e ver se tinha todos os ingredientes. Batata, sim. Leite, sim. Manteiga, sim. Sal, sim. Carne moída, sim. Alho, extrato de tomate, queijo ralado, tudo, sim, sim, sim. Sim. Ai, que frio na barriga. Começaram a preparar tudo. Montaram a torta naquela forma. Ficou linda. Foi pro forno. Vovó cuidou. Tiraram a torta. Maravilhosa, perfeita. A menina ficou ali em volta, louca para a torta esfriar um pouco e poder levar para a mesa do lanche, feliz da vida, imaginando quantos elogios iria ganhar da mamãe e do papai. Tinha tido iniciativa, que o papai tinha ensinado que era muitíssimo importante para todas as pessoas. Ele falou que era importante, mas quem explicou o que era foi a mãe. Iniciativa é uma atitude de quem se propõe ou realiza alguma coisa primeiro, sem que ninguém precise mandar ou pedir. Ou seja, perceber que tem coisa que pode ser feita e fazer de uma vez. Pronto! Tava lá a torta de batata da enciclopédia. As mãos dançavam um ritmo, os pés outro, e a menina estava coradinha de euforia. Já pode levar para a mesa, vó? Pode, minha filha. Vamos lá com cuidado, tá? Tá bom, com cuidado. Não quer que a vovó leve para a mesa, minha filha? Não, precisa não, eu sei levar. Pegou o paninho de prato, igual via os adultos fazerem para pegar travessa de comida. Segurou a forma bem forte. Foi tirando do balcão.
A travessa pesou demais e escorregou, escapou das mãos e se espatifou no chão com torta e tudo. A vovó, com a cara mais espantada do mundo todo. Minha filha do céu! A menina estatelada, com a boca aberta e o olho arregalado já enchendo de lágrimas bem silenciosas e pesadas. Tanto trabalho pra nada. Doeu aquele sonho estraçalhado no chão, cheio de vidro e uma comidinha perfumada que agora era só sujeira. Com certeza não ia ter elogios. Que pena, meu amor. Vovó ia repetindo isso baixinho enquanto começava a faxina da cozinha. Que cena! É de encucar, viu? As pistas estavam lá gritando nos fatos. Desse jeito, meio sem argumentos, meio triste, meio engraçado, ia se revelando a vida real de uma menina do pé frio. Uma vida muito desobediente das nossas vontades. Muito estranho. Isso não estava na enciclopédia. E para nossa roda ganhar forma, vamos conhecer aqui quem está comigo. Sim, cada jovem leitor aqui que vocês vão conhecer tem um brilho diferente. E juntar esses brilhos é parte da graça desse encontro. E eu quero escutar vocês três na lata. Pode dizer seu nome, sua idade e respondam uma coisa, uma delicadeza, uma coisinha, uma sutileza, uma coisa bizarra, qualquer coisa que te deixa muito feliz no seu dia a dia. Um acontecimento, uma coisa, um detalhe, uma coisa. E vamos começar com Ana Sofia. Se apresenta e conta pra gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Sofia, eu tenho 10 anos e coisas que me deixam feliz, assim, no meu dia a dia é saber que eu consegui fazer alguma coisa que antes eu não conseguia. Muito interessante isso. Miguel, vem junto. Muito bem, me chamo Miguel, tenho 13 anos. E uma coisa, assim, que me deixa muito contente, assim, durante o dia, é quando vai chegando a hora da noite, eu vou pensando, eita, vai começar as novelas que eu gosto. Ai, que delícia! Pietra, completa, vai. Oi, tudo bem? Meu nome é Pietro, eu tenho 10 anos e uma coisa que me deixa muito feliz é quando eu estou livremente assistindo um desenho e aí aparece o meu irmãozinho e pede cola e a gente começa a assistir o desenho junto e ele fica com uma cara de: o que é isso, mana? O que é isso que você está me mostrando? Ai, que gostoso! Muito fofo! Pois é, isso, meu pessoal. Roda formada. Vamos prosseguir aqui. E com o nosso quadro número 1, que é o quadro O que Bateu. O que é isso? Esse é o espaço de contar o que ficou martelando na cabeça ali, ou, dando aquele bichinho carpinteiro, aquela formiga na cueca, na calcinha, né? O que ficou ali depois da leitura ou da escuta, né? Porque tem também o audiolivro. Às vezes uma imagem, uma palavra que encucou, uma sensação que grudou igual um chiclete no pensamento. E hoje a gente vai começar com esse quadro O que Bateu, com o Miguel. Passo a palavra para você, Miguel. O que bateu? Bom, bateu muito, né? Principalmente nessas horas que a menina do pé frio, ela vivenciou, ela fez coisas que acontecem, né, normalmente. Então, quando a menina derrubou a travessa, né, da torta de batata e a avó tava junto, nossa, é uma coisa assim, que, né, super remédio, né? Quem nunca criança, né? A vovó tava fazendo um bolo, pegou o ovo, caiu no ovo. Em relação à história do elevador da Elvis Presley, tipo, toda criança tem uma historinha assim que você fica, gente, mas caramba. Tipo, eu tava na creche um dia, né? Eu sempre quis ir embora com os meus amigos, assim, né? No transporte deles. Teve um dia que aí o meu pai chegou na creche e eu tinha sumido. Aí perguntou pra diretora e tudo.
Foi só depois que a moça me reconheceu que não era do transporte particular, tirou do transporte que eu fui com os amiguinhos. Pegou um bonde junto. Exatamente. A história do clube, assim, por exemplo, agora eu tive um passeio do clube com a escola. Cara, a previsão era, poxa, toda manhã vai chover. Ai, que sacanagem, meu Deus do céu. A gente fica nem entusiasmada, minha amiga vai, minha amiga não vai chover, não vai chover, as coisas que a gente tem que levar e tudo. E aí, infelizmente, né, com o caso da menina do pé frio não aconteceu. Sim. Né? E eu fico impressionada como você, Ana, conseguiu escrever o livro de um jeito muito parecido com a realidade de muitas pessoas, sabe? Eu gostaria muito de saber quais ideias e o que levou você a escrever esse livro em 2015. Nossa, muito bom, muito bom. É uma coisa curiosa, porque em 2015 eu acho que eu me deparei pela primeira vez com um sentimento de ansiedade. E aí eu fiquei querendo entender quando que aquilo tinha começado. Aí eu comecei mas eu lembro de tal coisa que eu acho que eu senti isso. Eu me lembro de tal coisa. Aí eu fiquei curiosa. Eu tinha insônia, né? Dificuldade para dormir, virava noite fácil. E eu comecei a pensar, da onde que veio isso? Da onde veio isso? E aí quando eu fui da onde? Eu fui parando lá na infância. Fui lembrando desses episódios de coisa. Esse livro é uma autobioficção, né? É biográfico, mas também é ficcional. Não tem um compromisso de ser literal com a verdade, mas é inspirado em histórias que eu vivi nessa investigação de tentar buscar esses sentimentos de apavoro com que o adulto fala, sabe? Esses sentimentos de perder o sono porque tá com a cabeça fritando, pesquisando, essa coisa da enciclopédia realmente era isso. E depois eu tinha irmãs e eu acordava as irmãs para contar o que eu tinha visto, sabe? Aí comecei a dar insônia nas meninas também. Então, assim, acho que foi essa a inspiração, e talvez isso tenha facilitado com essa naturalidade que você observou, Miguel, sabe? Essa coisa de, tipo, você falar da insônia, me lembra que a minha mãe, ela me conta que ela sempre teve uma coisa meio estranha pra dormir. Ela sempre foi sonâmbula. E aí ela falou pra mim que ela tava dormindo e ela levantava e começava a falar outra língua. Uma língua esquisitíssima que ela tinha inventado no sonho dela. E ela tava dormindo e falando essas coisas esquisitas. E aí ela fala que direto acontecia coisas e o povo achava que ela tava, né, de sonâmbula, mas não, ela não tava. Aconteceu e o povo descredibilizava porque ela era sonâmbula. E essa coisa do sono é uma coisa que também, que eu fico assim, porque eu gosto muito de pensar, eu fico imaginando e pensando, né? E eu também, teve uma coisa que ficou na minha cabeça, eu queria saber se essa coisa do brucutu, do idiota lá, que ficava enchendo o saco da menina, eu queria saber se ela chegou a ver ele depois, e se viu, o que aconteceu? Tipo, ele chegou a encher o saco dela novamente? Na realidade, eles apareceram. E eles apareceram porque eu falei eles. Porque ele se duplicou, arrumou um irmão. Ai. E aí, além do brucutu mor, tinha um brucutuzinho. Porque, na verdade, eles são reflexo de uma criação também. Dessas crianças, esses meninos com aquele tipo de atitude, com aquele tipo... Isso contava muito mais conta muito mais pra gente dos pais do que do próprio menino, do que da própria criança. Pois é. Exatamente. Né? É uma coisa muito sobre... isso hoje em dia. Sim, sabe? Pois ele apareceu mais uma vez com um irmãozinho, e aí tem até um episódio bizarro que eu vou contar rapidamente, porque é muito bizarro mesmo. Eles apareceram em casa com um pintinhozinho amarelinho, lindo, pararau. O garoto jogava o pintinho na parede, na porta do vizinho. É prédio, né? Aí parede com parede, né? Ele falava, voa! Que coisa horrível!
Aí bateu, aí o pintinho vinha... Piu, não. Aí gente, até que o coitado. pintinho desfaleceu. Eu achei que tinha morrido, entrei em pânico. Aí eu não sabia o que fazer. Desci correndo, chamei o seu Zé, que era o zelador do prédio. Aí o seu Zé, pelo amor de Deus, o menino jogou o pintinho morreu. Nananana, mano, desesperada. Seu Zé foi lá e catou. E o mais divertido disso, divertido, né? Mas a parte divertida, eu fiquei com aquilo, né? Matou o pintinho. Gente, que criança horrível e tal. Quando eu fui no outro dia pra padaria, alguma coisa assim, passei pela portaria. Bom dia, seu Zé. Piu. Aí eu... Seu Zé. Tudo bom? Você acredita que o pintinho fingiu de morto? Pra poder se escapar. Ele tava vivo na caixinha, dentro do seu Zé levou... Ai, E ainda ele tava bem. vivo. Aí eu fiquei com Nossa. essa memória de, tipo, ele fingiu de morto pra escapar do brucutuzinho. Eu detesto crianças, Então- pessoas que fazem isso com animal. Nossa. horrível. Ai, horrível. Então, a minha mãe me contava umas histórias que até hoje eu fico, meu Deus, como é possível um ser humano tão ruim assim? Aí ela me contava que antigamente nas festas eles distribuíam um pintinho colorido. Aham. E aí, os primos dela, eles pegavam o pintinho e tacavam no telhado, achando que eles iam voar. Porque eles eram muito crianças. E o meu pai também já me falou sobre isso. E ele falava que alguns amigos dele davam descarga no pintinho. E eu ficava Meu tipo, Deus. o que é isso? Por que ser humanos horríveis? Pois é. Eu brincava com meu gato, assim, que nem o pinto do brucutuzinho, mas eu não chegava a essa agressividade, não. Jogar na parede, porra, fala sério. A Pois gente é. joga um Bizarra. bonequinho na parede. Exatamente. Aí, essa coisa me bateu muito, assim, desse brucutu aí, réu, que me dá um certo ódio, sabe? Sim. Então, é um alívio saber que ela, pelo menos, arrancou um tufo de cabelo daquele. Pra mim, ele ficava careca, ele ficava já sem cabelo nenhum, mas, Ai, né? muito bom. Cada um pegando um pedaço diferente dessa história, que é cheia de coisa arada escondida essa história, né? E a gente vai respirando, reverberando aqui essas conversas, essas falas. E indo então agora ao nosso quadro de memórias. E aí, véi? É esse o espaço do afeto, das frases que atravessam a família, dos objetos que já viram muita coisa e ainda estão ali firmes, segurando as histórias. E hoje quem começa é a Pietra. Eita, de novo. O que sua mãe, pai, avó ou outro adulto disse sobre o livro, ou o que essa história puxou aí da sua memória de casa? Pietra, tá com a palavra. Me lembrava muito quando meus pais eram juntos, quando eles ficavam arrumando a casa. Aí eles ficavam indo para um lado para o outro. Aí às vezes pareciam até que eles estavam dançando juntos. Mas na verdade eles só estavam na correria de arrumar a casa antes que a visita chegasse em 3 minutos. E aí, isso também me lembrou algumas vezes que eu ficava observando eles assim, pensando, nossa senhora, que incrível! Quando eles estavam correndo no desespero. E hoje em dia eu sei quando tem alguma coisa incompleta. E aí você fica no desespero de acabar e acaba fazendo de qualquer jeito. E fica ruim, fica chato. Mas enfim, um objeto que fica na casa dos meus avós, que ficava, né? Era uma boneca de porcelana da minha bisavó, tataravó, não sei. Mas eu tinha pavor dessa boneca e ficava assim pra minha avó. Ai, que bonequinha legal! E na verdade eu tava pensando, que Chuck dos infernos vai me matar! E aí eu ficava abraçadinha nela e minha avó pensava que eu tava dormindo e eu ficava morrendo de medo daquela boneca. Pois é. Eu ficava... Ah, pode falar. Na casa do meu pai tem um quadro, assim, que é uma mulher virada pra trás, com cabelos nos olhos, né? Uma mulher com cabelo laranja, assim, com cabelos nos olhos. Quando eu era pequenininha, eu ficava sempre muito curioso com aquele quadro. Gente, mas qual o sentido? Tipo,
que levou aquilo? Aí eu Que ficava, isso? pois é, muita coisa, né? Então, realmente, né? É percepção, né? Sim. Lembranças, essas coisas. Aí eu ficava com muito medo dessa boneca. E aí eu ficava fingindo assim pra minha avó: olha eu com essa bonequinha super charmosa. E eu quero meu gatinho de pelúcia. E Olha aí eu. tinha vezes que eu ficava acordada até tarde, olhando pra aquela boneca nos meus braços, pensando que ela tava pensando que ia me matar. E aí eu ficava olhando pra ela, aí eu esperava a minha avó ir dormir. Eu jogava ela na cama do outro quarto pra não quebrar, porque era da minha bisavó. Eu jogava na cama e trancava a porta, porque são 2 quartos. Tem um, aí tem o outro, que era geralmente da minha mãe e das irmãs dela. Aí eu pegava ela, tacava na cama e trancava a porta e jogava um monte de coisa, jogava minhas malas em cima da porta e ficava ali encolhidinha na porta pensando: que medo dessa boneca. Nossa, E eu entendo. E eu nem sei de onde essa boneca veio, eu só sabia que ela tava ali. Que ela tava ali pra aterrorizar meus sonhos pro resto da minha vida. Sim, Sim. Assombrada. Nossa, essa coisa de, tipo, objetos antigos que dão medo, assim, na gente. Eu tô pensando aqui em alguma coisa que tenha, porque eu sou muito acostumada a uns objetos meio estranhos, mas um objeto que eu sempre ficava muito curiosa, que eu inventava um monte de histórias, é porque tem Don Quixote, né? É um clássico. E aí tem o Don Quixote e o Chico Pança. E aí, na casa da minha avó, que é a minha casa, tem 2 bonequinhos, o Don Quixote e o Chico Pança, assim, né? E aí eu sempre ficava pensando, gente, mas que é isso aí? Eu não sabia, então eu ficava inventando. Será que eles eram cavaleiros anões e numa batalha eles viraram ouro? E aí vieram parar aqui? Eu ficava inventando umas coisas porque, gente... Que eles são de metal, né? Aí eu ficava, ué, como? Tipo, como? Pois é. O meu... Teve um dia que eu lembro que eu tava andando com os meus avós e eu achei um boneco no lixo. Aham. E eu decidi pegar. Aham. E aí, na casa dele, na casa do meu avô, eu sempre usava a dispensinha, né? Como banheiro, porque era a piazinha do meu tamanho. Aham, E miniatura. e o boneco ficava guardado lá. Só que eu peguei, só que eu tinha medo do boneco. Sempre que eu passava lá, eu ficava tipo... Gente, era um desafio sempre. Pois é. Isso é E muito aí, bom. quando eu dormia na casa da minha avó, ela colocava essa bonequinha em cima da cama, pensando que eu amava ela. Aí às vezes ela fazia tipo um esconde-esconde com a bonequinha, deixando ela lá em alguns lugares, e eu ficava: onde tá isso? Onde tá o diabo? Cadê? Cadê? Aí eu ficava procurando, revirando. E às vezes quando eu tava na hora de dormir, minha avó me falava: vai dormir. Aí eu fingia que dormia pra ficar caçando essa boneca. E quando eu encontrava, eu jogava ela pro mais longe de mim e me escondia debaixo da cama, pensando: ai, ela já amaldiçoou essa cama, eu não posso mais dormir. Os terrores. Se a minha avó tivesse aqui, ela estaria falando, nossa, barbaridade, ou judiaria. Ou então Judiaria. ela estaria falando, mas bah! Que a minha avó, ela é dona de falar essas frases. Essas expressões, né? Eu não sabia o que era judiaria. Eu ficava... Mas o que é? Judiaria Não é tenho tipo essa assim, dúvida. judiação. É quando a gente, vamos dizer, maltrata. Ai, que judiaria. Ai, que coisa chata. Que Tipo, pena. Pena. isso. Por exemplo, judiação. Oh. Ai, que coisa chata, assim. A minha tia, ela tem uma gatinha que ela deu o nome de judiaria. Não, e foi a contragosto, né? Esse batismo. Minha família também é dona das frases. Minha mãe tem a clássica frase dela que eu não entendia nada até o dia que eu perguntei pra ela, que era caçar chifre da cabeça de cavalo. É muito boa essa. E aí tinha outra que era esplitinho de porco. Espetinho de porco. Minha mãe me chama de esplitinho de porco. E aí o meu vô é passar o couro. Eu me lembro do primeiro dia que ele falou isso pra mim. E eu fiz assim: mas vovô,
passar o couro. E ele não podia falar que vou te bater. Então ele falou, passar o couro é passar o couro, uai. Uai. E tem meu pai também. Meu pai, que é peidar na farofa. Não sei se vocês já ouviram ela. Já. Muito bom. Assim. Muito Aí bom. eles ficam falando essas frases que me deixam maluca da cabeça assim. O que são essas frases? O que são? Aí quando eu pergunto, entra na minha cabeça e nunca mais sai. Sim. Alguém sabe o que é pogobol? É um esporte, não é? É um jogo. Pois é, eu tava falando com a minha mãe. Ah, eu já sei. É tipo aquele negócio lá que você pisa, assim, tem uma bola de borracha, aí tem um disco, né? Entre a bola de borracha, você pisa, tem que ficar equilibrando. Sim, e pulando. Isso, exatamente. É muito então é legal esse isso. brinquedo. Então é isso. Ele é muito. É Parece um disco porque voador. Eu tava perguntando pra minha mãe sobre objetos antigos, aí ela falou pogobol e eu fiquei, gente, que isso? Mas você já viu um desse? Não, quer dizer, eu já, só que eu nunca brinquei. Sim. Então, um dia meu padrasto tava vendo uns bagulho lá, aí ele decidiu comprar um negócio muito estranho pra mim. Tinha uma bolinha e você tinha que equilibrar os dois pés. E ia ter que ir juntando a bolinha até em um lugar. Aí você tinha que fazer a bolinha voltar e você ficava em um ciclo infinito. Eu amei esse brinquedo. Até o dia que a gente perdeu aquela bolinha. Oh, não. Nunca mais vimos a bolinha. E hoje em dia eu amasso papel, muitos papéis, passo fita crepe. E faço a minha própria bolinha. Façam suas próprias bolinhas, crianças. Ai, maravilha, gente. Que coisa maravilhosa. Eu amei esse quadro. E vamos agora para o nosso terceiro quadro. Ai, gente, os encaminhamentos, né? A gente precisa caminhar e caminhar e encaminhar. E esse quadro também é muito querido. É um quadro que se chama O Escritor do Leitor, onde a gente transforma a lembrança em palavra e a gente deixa que a memória vai fazendo aquele caminho maluco, bonito dela. E é um exercício, um convite para a experimentação do escritor que mora dentro do leitor, né? Para conhecer as palavras de vocês, para conhecer essa versão escritora, né, de vocês que são leitores tão especiais, tão cheios de criatividade, tão cheios de potência. É muito, muito bom estar com vocês aqui. Quem vai abrir a roda do escritor do leitor hoje é a Ana Sofia. Então, você pode contar aí a sua experimentação. Gente, pra dar uma contextualizada aqui, eu usei a narrativa do meu texto, uma espécie de, tipo assim, como se fosse Menina do Pé Frio, porque eu não narro de um jeito autobiográfico. Eu narro em terceira pessoa. Então, assim, eu vou começar aqui. Eu dei o título de Casa Grande porque era realmente uma casa grande esse dia que eu visitei, assim. E é uma memória muito querida de uma época que eu tava muito mal. E foi o que eu consegui pensar porque foi uma memória que fez eu lembrar de quando eu tava bem na época. Então eu achei que seria legal trazer ela pra cá. Casa Grande. Há não muito tempo, uma menina foi com sua turma à casa de um famoso músico. O lugar parecia um sonho, era grande e angelical, tinha campos de grama verde, uma piscina límpida e fresca, o ar era puro e guardava paz, tinha cheiro de perfume de rosas e parecia um paraíso. Ela e seus amigos foram brincar em seus altos morros verdes e ver suas lindas pinturas e obras de arte guardadas em sua linda galeria. Comeram bolo e tomaram suco. Foi a melhor memória daquele ano triste e cinzento de uma menina que não queria mais viver. Nossa, que forte. E aí, como reverberou isso aí? Eu acho que é uma memória pra mim que traz o melhor da pior época da minha vida. É uma memória que eu guardo com muito carinho, apesar de não ser de uma época boa, assim. Mas
eu lembro que esse dia foi muito bom, que eu me senti como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Legal. E eu acho que foi muito importante pra mim aquele dia, pra que eu visse que nem tudo naquele ano, naquela época, tava tão ruim assim. Sim, uma luz, Fez né? eu enxergar cheiros, cores, tons pra uma época em preto e branco. Aham, lindo isso. Lindo assim, né? Porque é doido, né? A escrita, a arte, ela tem esse dom de fazer com que coisas sombrias, às vezes, e tristes da nossa vida se transformem em poesia e é bonito o jeito que a gente transforma, né? Não é bonito, não é sobre ficar achando tão bom sofrer ou nada disso, não isso. Mas a nossa capacidade de fazer com que isso vire outra coisa, né? Mesmo contando, né? Como é, reverberando aí pra vocês, gente. Miguel, Pietra. Ai, é muito difícil de falar. Pois é, porque é uma coisa assim, é uma coisa assim que você não precisa ser uma coisa completamente horrorosa sempre, né? Aham. Pode ser uma coisa divertida, uma coisa que você pode transformar para que outras pessoas vejam e ficam agradáveis, né? Sim. É uma coisa, eu não sei explicar, né? Mas, De verdade, mas você conseguiu não, entender? sim, mas eu acho que. E também tem isso, acho que explicar, às vezes a gente solta as palavras e elas se bastam. Elas nem fazem tanto sentido, mas deu pra sacar. Deu pra Exatamente. sacar. Pois Sabe? é. A gente não consegue literalmente num ponto, porque não é objetivo. É subjetivo, né? É um olhar assim, que se perde um pouco e flana, né? Eu gosto muito dessa palavra flanar, né? Que Sim. vem dessa ideia de deixar a alma borboletear, né? Viajar. E aí a gente se perde em uma coisa tão lógica, tão amarradinha. Bateu e eu senti isso. Bateu Cirúrgica. e isso virou outra coisa, né? Não tem um encadeamento lógico né, das coisas. E isso é a nossa liberdade da arte, né? Um exemplo que eu gostei foi a sua última, né, peça de teatro de Estrela Divina que eu assisti. Realmente, muito bom, né? Ai, O contexto, né? Sim, é lindo. Sim. Que alegria que os meus pessoas assistem os meus teatros e leem meus livros. Oh, que alegria, essa honra estar aqui com essas crianças, gente. Muito maravilhoso isso. E depois desse nosso querido escritor do leitor. Olha, eu tava passando batido da Pietra, não. Vou passar batido, não. Desculpa aí, Pietra, que eu dei De boa. uma atravessada aqui, mas não tem nada não. Passo a bola pra você agora, meu bem. Coisa que me fez parar pra pensar foi quando ela falou uma garota que num ano não tinha mais a vontade de viver. Isso me deixou muito triste. E aí quando ela falou que ela se sentiu especial, me lembrou que às vezes você pode até não se sentir tão especial. Às vezes você pode se sentir só mais uma formiguinha no formigueiro. Mas você tem que se lembrar que pra alguma pessoa em algum lugar, você é a sensação da vida dela, você é o motivo dela viver, você é o motivo dela levantar todos os dias pensando como é legal sentir, como é legal viver com aquela pessoa. Pelo menos aquela pessoa vai salvar meu dia, né? Que vai transformar tudo. E é assim que eu levanto todos os dias, pensando mais direito. Quando eu penso que tá tudo pior, eu me lembro que tem as pessoas que me amam, as pessoas que estão ali esperando pro meu melhor. E é isso que faz a gente levantar da cama, né? Ou às vezes a gente não levanta, mas é por causa da preguiça. Pois é. Pois é. O fecho é maravilhoso. Pois é, eu acho legal essa coisa que a Pietra trouxe, do motivo pra viver, de alguém achar que você é o motivo dela viver. Mas eu acho que isso, além de ser algo bom, também pode ser algo ruim pra pressionar, porque isso pode fazer com que a pessoa, a pessoa que é o motivo,
que ela tem que ser perfeita o tempo todo, que ela tem que orgulhar essa pessoa. Já que ela é a única coisa que faz ela querer levantar da cama, ela não vai querer levantar essa pessoa. A gente vai achar que essa pessoa não vai querer levantar da cama se a gente não for o melhor. Se a gente não for, né? Mas eu achei muito legal essa proposta que ela trouxe também. Sim. É um outro ponto de vista, né? Sobre as coisas. E isso é muito interessante pensar, sabe? Na escrita tem muito isso, né? Acho que na construção de personagens e tudo, né? Na própria Menina do Pé Frio, naquele episódio da Coisarada, né? Que é o episódio meio que o que dá o start pro desfecho, né? Da história, que a mãe joga fora, né? As bonecas e tal. Ali a gente vê nitidamente, né? A questão dos pontos de vista. É um acontecimento, mas são pontos de vista, a criança tendo uma visão daquilo, e no livro uma visão talvez até mais preparada do que a pessoa adulta. A pessoa adulta é que fez, a mãe que cometeu, digamos assim, a falha, né? E, no entanto, a criança que foi fazer a redenção da mãe. Que compreendeu. Mais do que a mãe pôde acolher a criança pela falha, a criança que foi fazer a redenção da mãe. Né? Para mim é um momento muito, muito bonito, muito especial também do livro, que são mix de histórias, né? Não são todas minhas histórias, são histórias mixadas. Essa também é uma história mixada. Sim. E, gente, ouvintes, vocês estão catando qual é o naipe desse pessoal aqui, meu pessoalzinho? É isso aqui, eu tô tendo que lidar aqui entre lágrimas e riso e tudo isso, porque a moçada é fera, viu? Muito, muito, muito prazer de ter vocês aqui. Muito prazer de ouvir cada um, cada uma. Uma alegria mesmo, é emocionante. A gente tem outras pessoas aqui no estúdio, fica todo mundo com uma cara assim, comovida. A gente tá com a nossa produtora aqui, a Bibi, ela tá com uma cara comovida. Já vi lágrimas, já vi lágrimas. De cachorrinho abandonado na rua. Isso aí, porque tá muito bonito mesmo. Muito bonito, muito linda a verdade de vocês. Assim, é emocionante, é muito tocante. E é assim que a gente vai se despedindo desse nosso segundo episódio, né? Com muita coisa bonita que aconteceu aqui hoje, né? Muita curiosidade, espanto, emoção, né? Teve pensamento que chegou igual vento gelado, sem pedir licença. As memórias de vocês se encontrando no meio da história da Menina do Pé Frio, sabe? Então, é isso, a gente vai deixar essa sensação ecoando. E então eu vou chamar agora um trechinho do audiolivro, um pedacinho da história que conversa direitinho com o que a gente viveu nesse episódio. Vamos ouvir. Ser uma menina do pé frio é assim. Você vai tomar banho muito animada, se ensaboa, cheia de espuma, lava o cabelo cheio de espuma, escova o dente cheio de espuma, até que a espuma do cabelo ganha vida própria, cai no seu olho, arde muito, você grita, aí a escova de dente cai no box, te passa uma rasteira, você cai no box, bate o cotovelo no ponto que dá choque, enquanto se engasga com o olho ardendo, tossindo e deslizando no chão do banheiro igual um sabonete. Aliás, uma menina pé frio engasga com a própria saliva, parada, quietinha, vendo televisão, sossegada. Do nada, engole atravessado e tosse até precisar ver alguém querer dar água e aproveitar para bater nas suas costas de propósito. Quando tem jogo do Brasil, todo mundo na sala, visita, bebidas, comidas, clima de festa, tudo muito divertido. Tem sempre alguém que logo fala: mas tira a menina da sala, ela é pé frio demais, vai avacalhar com o jogo. A menina ficava impressionada. Acham que por causa da minha falta do meu pé frio, até o jogador perna de pau vai errar o gol. Até isso! E para quem quiser continuar essa jornada, o audiolivro completo da Menina do Pé Frio tá esperando por você no YouTube.
com audiodescrição para as imagens ganharem corpo dentro da cabeça. E o livro físico, né, esse companheiro de caminhos, a gente pega, manuseia, né, estará disponível também para vendas no Instagram, @selocão. Quero agradecer mais uma vez aos jovens leitores que estiveram comigo hoje, pelos relatos, pelas memórias, pela coragem de se expor, sabe? Pela coragem de contar da vida de vocês. É muito precioso, é muito corajoso, sabe? É muito franco, é muito lindo de se ver. E agradeço também a todo mundo que está escutando esse podcast com o coração quentinho, né? Dessa beleza. Esse podcast integra o projeto A Menina do Pé Frio, livro, leitura e outras trocas inquietas. Patrocinado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Então, turma, até o próximo encontro. Voltaremos à podosfera no nosso 3º episódio. E que o acaso, esse bicho carpinteiro que nunca obedece, sopre boas ideias no seu caminho. Tchau, turma! Vamos dar tchau! Tchau, obrigado, até a próxima!